Pai, muito obrigado sempre, mais uma vez, por estarmos nessa noite, Pai, aqui juntos, reunidos. É um privilégio, sim, poder chegar na Tua casa de oração, de adoração, também de instrução, Pai, da Tua palavra. E nós estamos diante dela, coisas maravilhosas, grandiosas, que nós contemplamos assim, mas precisamos muito do Senhor, Teu Espírito Santo, para nos ensinar hoje à noite. Nós dependemos dEle, precisamos dEle, Ele que é o autor dessa palavra, Ele mesmo que revela para nós e nos ajuda, nos ensina, nos livra de erros. Ó Senhor, que hoje à noite nós possamos ser alimentados mais uma vez pela palavra, desafiados, confrontados, animados, e possamos sair daqui, Pai, cada vez mais edificados. E nos ajuda, como igreja. Também te pedimos, se porventura entre nós, que alguém que não tem salvação, o Senhor é o autor, o Senhor faça como te apraz. Então entregamos esse estudo em Tuas bondosas mãos, nossas vidas, e assim, Pai, te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Irmãos, estamos no início da carta, mas chegamos agora no verso 2. E estamos tratando dessa saudação que o apóstolo traz à igreja ali em Filipos. Igreja iniciando, poucos anos já de existência. Então ele diz aqui: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, né? Eu disse no início dessa parte aqui, um privilégio, uma saudação especial, mas ela é específica e exclusiva somente dos santos. E aqui Paulo diz, né, no verso 1, essa carta é dirigida a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que viviam ali em Filipos, naquela cidade de Filipos, aonde eles ouviram, na cidade ali, primeira vez o Evangelho, primeira cidade da Europa a ouvir realmente a palavra de Deus, e muitos ali foram realmente salvos por Jesus Cristo, receberam o Evangelho da salvação. Então Paulo se dirige a eles e diz: graça e paz. E nós estamos vendo nessa saudação tão especial da graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Geralmente o judeu, ele saúda um ao outro com shalom. Então shalom é paz, shalom, mas Paulo, diferente aqui, coloca a graça primeiro, né? Graça e depois a paz, e de uma forma maravilhosamente correta, né? Porque nós vimos que sem a graça de Deus não há a paz de Deus. Primeiro vem a graça, e resultado da graça é a paz. Essa graça que nós falamos assim, a graça maravilhosa, a maravilhosa graça de Deus, a multiforme graça de Deus, as variações dessa graça, que ela foi manifestada mesmo na pessoa, né? Numa pessoa. A graça de Deus se revelou a todos nós, e a graça nada mais é do que um dom, um presente mesmo, um favor, que nós falamos que nós não merecíamos, né? Nós éramos imerecedores da graça de Deus, mas Deus assim derramou, manifestou a sua graça na pessoa de Jesus Cristo. Ele, cheio de graça e de verdade, veio e realizou a obra da graça, a tão grande salvação que é oferecida de graça, né, a todos, sem exceção. E aqueles que recebem pela graça, irmãos, vivem, né, a maravilhosa graça, não só salvadora, mas a graça educadora, santificadora, a graça sustentadora, a graça supridora
e finalmente a graça glorificadora vai completar toda essa obra da graça, né? Então nós vimos um pouquinho sobre a graça. Estamos nessa outra saudação que Paulo faz com a paz, a graça e a paz. E temos visto que sem graça, sem a graça, não há a paz. Assim como a graça, ela veio por uma pessoa, Jesus Cristo, a paz também, ou seja, de Deus, né? Quer dizer, vinda de Deus também é numa pessoa, e a mesma, Jesus Cristo. E semana passada nós estávamos assim, explorando um pouco essa paz de Deus, que vem de Deus, através da sua graça. Então, Jesus Cristo, né, é o príncipe da paz. Lá em Isaías capítulo 9, verso 6, o seu nome será, né, maravilhoso, conselheiro, Deus eterno, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, porque ele fez a paz, né? E essa paz custou um alto preço. O preço da paz foi mesmo o sacrifício realizado ali na cruz do Calvário. E através da paz, ele quebrou, né, a barreira, eliminou a inimizade que havia entre nós com Deus. Ou seja, ele acabou com a inimizade. E chega no capítulo 5 de Romanos, no verso 1, de justificados por Deus, mediante a fé temos paz, né? Paz com Deus, essa paz de comunhão. Então éramos inimigos de Deus, separados de Deus, mas agora, através da graça da salvação, temos paz com Deus. E quem fez a paz foi Jesus Cristo, né? Através do sacrifício. Então, essa paz de Deus, que vem de Deus, primeiramente se revela a nós como uma paz de comunhão, né? Paz com Deus, não mais inimigos de Deus. Segunda coisa que nós vimos dessa paz, não só a paz com Deus, que é a paz de comunhão, mas a paz de Deus. E fomos aqui para Filipenses, abra sua Bíblia, né? Já está no capítulo 4, e nós estamos vendo que essa paz agora de Deus, né, que realmente é pessoal, mas é possessão. Nós possuímos essa paz que antes não tínhamos, né, nem de comunhão, mas agora uma paz de possessão. Ou seja, e o Paulo aqui no capítulo 4, e quem coloca coisas maravilhosas, que quem possui, né, verdadeiramente essa paz de Deus nesse mundo, goza dessas benesses aqui, da paz de Deus. Primeiramente, nós vimos no verso 4, que essa paz de possessão nos gera alegria, né? Diz aqui o Paulo, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Então, a paz de Deus propicia em nós uma alegria constante, né? Sempre, não importa a condição que nós estamos, aquilo que nós estamos passando, as circunstâncias, não. Sempre vamos ter essa alegria interior, né? Porque temos paz com Deus, comunhão com Deus, e isso gera, né, essa alegria constante. Embora possa estar chorando, triste, com dor, mas eu sei que eu tenho essa paz de Deus habitando em mim, enquanto que outros não têm, né? Então é possessão, é possuir, é uma coisa própria, pessoal, individual, que cada um crente verdadeiro sente. Não é? No meio de todas as coisas, está alegre? Você pode estar alegre interiormente, mesmo triste, né? Às vezes eu chego com a cara meio assim ruim, é dor, mas eu estou alegre por estar na casa de Deus. Ou alguém, né, te ri e mas está sentindo, né? Mas alegria constante. Então,
é essa paz de Deus. Não só alegria constante, mas nós vimos no verso 5, diz aqui: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Alegria constante, uma moderação conhecida, né? Isso quem traz na nossa vida é a paz de Deus, essa moderação, que seja conhecida de todos, né? Falei também que moderação é prudência, pessoa comedido, ter equidade, equilíbrio, paciência, não é? Mesmo no meio das lutas, das adversidades, dos momentos difíceis, devemos ter e estar sóbrios, né? Sobriedade. Por quê? Porque perto está o Senhor, né? Bem pertinho, e não importa, nós ouvimos da Paulinha, né? No meio da luta lá, mas alegre, né? Confiante, porque perto está o Senhor. Então, irmãos, são experiências, né? Que só a paz de Deus, ela é possível fazer isso na vida de um homem e de uma mulher. Diferente do desespero que toma conta, muitas vezes, né? Das pessoas em situações, mas o crente, esse que tem a paz de Deus, ele é uma pessoa com uma alegria constante e uma moderação conhecida, né, de todos. Não só isso, mas no verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, uma ansiedade controlada, nós colocamos, né? Controle. E aqui diz, porque temos, né, esse controle da ansiedade. Temos ansiedade? Sim. Né? Muitas vezes nós estamos ansiosos de várias coisas, de várias situações, mas aqui é um controle, não é? Controlada, equilibrada. Por quê? Diz aqui: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, esperar, né, o tempo de Deus. Então, isso nos dá um controle da nossa ansiedade. Aí eu mostrei, né, que Jesus disse: olha, não andeis ansiosos da vossa vida, com o que comer, com o que beber, com o que vai usar, com as coisas, né, com o mundo, com os dias. Não disse para a gente ficar de braço cruzado, não, mas lutar, trabalhar, mas controlado, porque Ele sabe, Ele conhece as minhas, as tuas, as nossas necessidades. Então, espera nele, confia nele, né? Diz lá o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Então, essa ansiedade controlada faz parte dessa paz de Deus, de possessão. E aqui no verso 7, nós estamos entrando hoje, tem mais, não é? Uma coisa maravilhosa que vem dessa paz de Deus. Diz assim, olha, no verso 7: e a paz de Deus, né, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, né? Não só agora essa paz de possessão, mas uma paz de proteção. Diz aqui, olha, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, vai proteger o quê? Os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós temos essa paz que vai nos proteger, por quê? Porque precisamos ser guardados. Irmão, nós vivemos numa batalha, viu? Nós vimos em Efésios, né, no capítulo 6, lá no final, que o crente, o salvo, o santo, ele vive numa batalha, numa guerra espiritual. Não só temos a proteção do Senhor, em termos de armadura, tudo que nós, mas aqui nós temos essa paz, né? Paz de proteção, porque nós vamos sofrer
os ataques satânicos, os ataques do inimigo, do diabo, não só do diabo, mas mundanos também, o mundo, né? E também os ataques carnais. E essa batalha, ela é travada onde? Na mente e no coração. É a parte espiritual, interior, né? É não só exterior, os inimigos que nós mostramos, né? Mas também é na nossa mente e no nosso coração. E se nós não estivermos atentos e debaixo da proteção do Senhor, né, desse guardião, e a paz é que vai, assim, eu diria, é a garantia, né? Eu tenho conversado com irmãos, com pessoas que muitas vezes estão enfrentando lutas, batalhas, tribulações, tudo, mas no meio de tudo isso tem paz, né? E essa paz que excede, Paulo diz aqui, né? Transcende o quê? Todo o entendimento. Como uma pessoa pode ter paz no meio de uma situação terrível, né? E temos experiência, né? Eu tive experiência, irmãos, pessoais, assim, né? No meio de uma enfermidade, num quadro, assim, até diagnosticado, os médicos, né? Desenganado até, mas eu não tinha medo, né? As notícias vinham, os exames e tudo concorria para um final até de morte mesmo. Mas no meio de tudo aquilo, tinha uma paz no coração, uma paz na mente que guardava. Muitas vezes nós somos abalados, né, por notícias, por coisas que vêm, por situações, por tragédias. Não é fácil, não. Mas aqui Paulo está falando que essa paz de Deus que guarda, que protege realmente a nossa mente e o nosso coração. Então, abrir um leque, né? Essa paz tão maravilhosa que nós temos, de comunhão, porque nós não somos mais inimigos de Deus. E com ela vem essa paz de Deus que é de possessão e também de proteção. Mas tem mais, né? Abra sua Bíblia em Colossenses, logo próxima carta, no capítulo 3, e no versículo 15, diz assim, olha, Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então nós vimos essa paz com Deus, que é a paz de comunhão, né? Nós vimos a paz de Deus, que é possessão e também proteção. Agora tem a paz de Cristo. E aqui diz, irmãos, olha, a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. É a paz de direção, que vai nos dirigir, que vai dar a paz aonde nós devemos andar, caminhar, decisões na nossa vida. Então, é a paz de Cristo. E aqui diz que seja, não é, o árbitro nos nossos corações. Esse árbitro aqui é juiz mesmo. Outra tradução é árbitro, é juiz. O que é que o juiz faz, né? Juiz de futebol, juiz de uma partida, é aquela pessoa que recebeu a autoridade, né, sobre aquele evento. Então o juiz é ele que apita, né, marca uma infração, pune, faz você parar, ou seja, tem o comando, tem a autoridade naquele evento, e aquelas vidas, né, que estão ali, estão sob, né, debaixo da autoridade daquele árbitro, daquele juiz.
Então, a ilustração é essa. Então, seja a paz de Cristo a autoridade, o juiz na minha vida e na tua vida. Então, é muito importante isso aqui, e veja, nos nossos corações, novamente. A Bíblia fala e trata do coração, onde está as emoções, as sensações, é mente e coração, né? Então é tratado como coração. As decisões, as vontades, aquilo que eu desejo. Então é isso que está dizendo aqui, as nossas necessidades, tudo que envolve, né? É isso que está dizendo. Então, seja a paz de Cristo, aquele que vai dirigir. E nós sabemos, irmãos, que tem, não é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Cristo, e que haja paz. E é bom nós, assim, aprendermos, né, a conviver com a paz de Cristo, o Espírito de Cristo, que habita em nós, que dirige as nossas vidas, que nos ajuda a tomar as decisões corretas, as decisões que nós, assim, temos que fazer. O próprio Paulo, né, lembra aqui, no início dessa igreja, nós vimos, em Atos, no capítulo 16, o Paulo com a equipe missionária, né, Atos 16, veja, a equipe formada, nós vimos na introdução da carta, estava ele, Silas, Timóteo e Lucas, né? Aqui no verso 6 diz assim, olha, a equipe formada, e percorrendo a região frígio-gálata da Ásia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, olha só, né? Uma coisa nobre, imagina ser impedido de pregar o Evangelho, seria uma coisa, né? Hoje, olha, não vá pregar ali, aquele local, você não pode, né? Espírito Santo dizendo. Então, foi isso que Paulo aqui, né, viu, e com certeza, não tenho nenhuma dúvida, foi impedido e faltou paz no seu coração, né? Então ele diz aqui, ele obedeceu e continua, diz, olha, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, continuava querendo ir para a Ásia, né, mais ao nordeste da Ásia, aquela região. Mas diz, olha, o Espírito de Jesus, né, o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, essa paz de Cristo, a paz do Espírito de Cristo, que nós estamos falando, que impede, que mostra claramente. E sabe, irmãos, quantas vezes, né, agora na tua vida, na minha, você sente, né, você percebe, ou através da palavra, ou através da oração, que não tem paz em relação a um assunto, a uma decisão, a uma tomada de planejamento, ou seja, o Espírito está dizendo, não, para, tal, né? Não vai, e a gente teimosamente vai, né? Está desobedecendo, e vai arcar com as consequências. Eu já vou falar bem simples, né? Eu já me dei mal, né, em várias situações que eu tomei e sentia que não era para fazer aquilo. E arco com as consequências até hoje. Mas não foi falta, né, de aviso do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos tomar as nossas decisões por impulso, não, eu vou fazer, eu vou. Muita gente, né, quer que Deus abençoe os seus planos, os seus projetos, sem ouvir a palavra, sem ouvir mesmo o Espírito Santo. Aqui Paulo parou, ele obedeceu, e aqui diz, olha, então, tendo contornado Mísia, desceram a Troade,
a cidade portuária, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, né? A verdadeira direção do Espírito Santo, fazer a vontade mesmo de Deus, a vontade de Cristo. Então, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, veja, imediatamente, né, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Neápolis era o primeiro porto, saindo da Ásia e entrando na Europa, né? Então o Evangelho ali entra na Europa, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e Colônia, e nesta cidade permanecemos alguns dias, e ali, irmãos, né, o Espírito Santo dirigiu, e esse homem com certeza paz de direção, né, porque ele ouviu, parou, e Deus falou, e ele obedeceu. Então volte aqui para Colossenses capítulo 3, verso 15, né? Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz nos vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E que tal, né, irmão, nós aprendemos essa lição? Vamos tomar uma decisão na nossa vida, então deixa o árbitro, né, dar a direção correta. Ora, medita, lê a palavra de Deus. Tem paz? Vá. Não tem paz? Espera. E não tenho nenhuma dúvida que Deus vai nos dirigir. Então essa paz de direção, né? Paz mesmo que nos dirige. Então, paz de comunhão, paz com Deus, né? Paz de possessão e de proteção, que é a paz de Deus, e agora essa paz de direção, que é a paz de Cristo em nossos corações. Se os irmãos perceberem, né, em relação à paz de Deus, sempre no nosso relacionamento individual e pessoal com Deus, né? Pessoal com Deus, particular, íntimo, sempre com Deus. E essa paz, quem está ouvindo, entende? Se tem, se não tem, não adianta, não precisa ter a comunhão verdadeira com Deus. Mas não só essa paz serve para o nosso relacionamento pessoal, individual com Deus, mas, irmãos, tem outra paz que aí sim, né, vai externar, vamos colocar para fora, num certo sentido. Essa é individual, é pessoal, mas tem uma que vamos externar ao mundo, e eu coloquei assim como a paz do cristão, né? A paz agora do crente, que é realmente fruto da paz de Deus nas nossas vidas. Então essa paz do cristão, abra a sua Bíblia, né, no Evangelho de João. Nós vamos ver aqui a oração do Senhor Jesus, a oração sacerdotal, e ele está rogando, né, está orando maravilhosamente bem. Diz assim, Evangelho de João, no capítulo 17, e no verso 15, Jesus fala: não peço que os tire do mundo. Jesus está dizendo para nós, para a sua igreja: eu te peço, Pai, que não os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, do maligno, né? Nós vamos estar nesse mundo aí, com essa paz, né, de Deus, paz com Deus, enfrentando tudo. Veja, eles não são do mundo, como também eu não sou.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, irmãos, essa paz de Deus que nos alcançou com a paz de comunhão, né? Com a paz de possessão, com a paz mesmo de direção, com essa paz que abrange toda a nossa área interior, aqui Jesus está mandando nós irmos ao mundo, assim como ele foi enviado ao mundo por Deus, ele nos envia. Ele nos envia como pacificadores, né? Jesus veio ao mundo fazer o quê? A paz, né? De pacificar. Então ele manda nós irmos agora proclamar essa paz, né? Pregar essa paz mesmo de pacificação. Então eu diria, a paz do cristão, que é exterior, é para ele ser um pacificador, ser um pregador realmente da paz. E ser um pacificador é uma característica mesmo do Filho de Deus. Lembra que ele falou lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, e no verso 9, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Então, o Filho de Deus, esse que já tem a graça e a paz de Deus, ele é um pacificador, ele é um filho de Deus, é uma característica nossa, exclusiva do crente. Por isso que o crente ele tem que levar essa paz, né? A paz mesmo do cristão. Pacificador é aquele que restabelece paz, né? É quem busca apaziguar um conflito, uma situação. É um representante de Jesus, né? É o embaixador. Quer ver? Abra a sua Bíblia aqui próximo, em 2 Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 5, aliás, diz assim, olha, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, é filho de Deus, né? É salvo. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? O Filho de Deus. Então, antes nós não tínhamos nessa graça e nessa paz com Deus, agora temos, então, tudo novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério, né? A obra, o serviço da reconciliação. Então, como é que nós vamos fazer esse ministério? Levando, propagando, proclamando, promovendo a paz. Essa paz que eu já tenho, que você já tem, que nós experimentamos, né? Diz aqui a quem? Ao mundo. Ou seja, o ministério da reconciliação. Então diz aqui, olha, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? Lá em Efésios, como nós vimos, ele veio, fez a paz, né? Quebrou a barreira da inimizade com o sacrifício do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário e trouxe, fez a paz, né? Veja aqui, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra, né? Essa palavra de reconciliação, ou seja, de sorte que somos os embaixadores, os pacificadores, em nome de quem? Em nome de Cristo. Então você e eu, independente de ser ordenado, né, um pastor, não, você é o embaixador. Um homem, uma mulher, um jovem é o embaixador de Cristo aonde você está. O que é o embaixador, né?
é o representante de um país escolhido para representar o país e em outro lugar, em reuniões, enfim, né? É o encarregado de uma missão, é um mensageiro, é um emissário. Então, no mundo se pratica isso, né? O Brasil tem embaixada, né? Em vários locais, outros. Então, tem o embaixador, é o representante do Brasil lá naquele país. Então, assim, amados, nós somos os embaixadores em nome de quem? De Cristo, né? E diz aqui, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, a maravilha, né, dessa paz do cristão é que tem um propósito, tem um objetivo, tem um programa, tem um projeto de Deus. Você e eu sermos os embaixadores, aqueles que vão levar essa mensagem da paz, né? Mas é a verdadeira paz, a paz que reconcilia um ímpio, um homem, um pecador, com Deus através de quem? Do sacrifício de Cristo, né? Então, vamos proclamar e levar realmente essa paz como embaixadores, né? Somos os embaixadores. E aí, irmãos, eu estava hoje à tarde, assim, é uma exortação para a minha vida, né? Para as nossas vidas. Como eu sou conhecido? Eu sou um pacificador verdadeiro? Eu sou um homem ou uma mulher que aonde eu chego, a minha presença, né? A nossa presença é uma presença que traz paz, que traz luz, que traz mesmo algo diferente. Aonde nós estamos, não importa, né? Você chega e você traz paz, traz harmonia. É isso que o crente verdadeiro leva, né? Ele vai levando uma mensagem de paz, não só da boca, né? Mas de vida. E vamos ver alguns versículos para nos ajudar, né? Então, você e eu somos os pacificadores, os embaixadores de Jesus Cristo. E a mensagem que nós temos que proclamar é essa paz. A mensagem do Evangelho da paz, né? Tão maravilhosa. Então veja aqui, olha, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 9 diz assim, Romanos 12, 9. Característica de um cristão, né, que tem a paz. Diz aqui, olha, o amor seja sem hipocrisia. É para nós meditarmos, irmãos, né? Eu olhar para a minha vida, eu exercitar e levar um amor que não seja hipócrita, interesseiro, né? Diz aqui, detestai o mal. É justamente o oposto, né? Daquele que eu diria assim, é o embaixador do diabo, né? O embaixador da inimizade, da guerra. É o oposto. Nós não, detestai o mal, diz aqui, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros. Amor até no meio da igreja. Será que tem crente, irmãos em Cristo, que não gosta, né? Tem problema, não tolera outro irmão, outra irmã? Diz aqui para a gente amar cordialmente. Suportai-vos uns aos outros em amor. Tem na nossa vida, né, não só na igreja, mas tem pessoas difíceis, né, de conviver. Tem. Mas diz aqui que nós devemos amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Difícil, né? Difícil. Você dá a preferência sempre para o outro.
Nós somos egoístas, primeiro eu, depois eu, depois eu, e depois que é o outro, né? Mas aqui Paulo diz, olha, essa é a paz que o cristão tem que levar. Veja, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Olha só, né? Diz aqui, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, né? Me fez mal, eu vou pagar com mal, bem feito, né? Toda ação tem uma reação, mas eu digo, não reaja, haja, né? De uma forma diferente. Não reaja, mas haja. Isso é muito difícil, irmãos, mas quem é um filho de Deus tem que exercitar essa paz, né? Diz aqui, olha, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, não independente só dos que a gente gosta, tem afeição, porque é bonitinho, mas com todos, né? Sem exceção. E o nosso desafio, até como igreja, como liderança, como pastores, nós devemos, né, olhar a todos como iguais, né? Não com partidarismo. Eu sei que às vezes a gente tem intimidade mais com alguém, mas não é isso que eu estou falando, mas olhar de uma forma geral, né? Com humildade, com sinceridade. É isso que o homem que tem a paz, ele é o cristão, né? A paz do cristão que vai externar. Olhe mais aqui, verso 18, se possível, veja, quanto depender de vós, tende o quê? Paz com todos os homens. Então, se depende de ti, de mim, irmãos, eu vou, converso, faço, né? Agora, muitas vezes, tem pessoas que não gostam, né, de mim ou de você, mas se depender de ti, tenha paz, conversa, fala, trata bem, né? O problema está com outra pessoa, não está com você, né? Diz aqui, olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, não é a ira de Deus aqui, não é a tua não, deixa Deus tratar. Tem situações difíceis, que a gente entrega para o Senhor, né? Isso é exercício dessa paz do cristão. Diz assim, olha, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É Deus que vai dar a paga, né? Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, olha só, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Foi dessa forma que Jesus venceu. Ele veio nesse mundo, né, para fazer a paz. Ele ia retribuir na mesma moeda. Por isso que ele diz, né, se ele fosse se vingar, ele tinha mandado assim fuzilar rapidinho todo mundo que estava contra ele, maltratando ele, batendo nele, né? Lá na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, nós que temos essa paz, essa mente de Cristo, eu tenho que olhar uma pessoa e verificar que, assim, uma expressão, coitado dela, porque ela está sem a paz de Cristo, sem a paz com Deus. Essa paz que nós temos, eles não têm.
então é merecedor de misericórdia, sabe? Você olhar assim situações, essa pessoa está contra ti, está fazendo algo, está escarnecendo, né? Quem está evangelizando, quem está tentando ajudar, só vem pancada, né? Coitados, ele não tem a paz que nós temos. Um dia nós estávamos naquele lugar, né? Estávamos naquela situação, mas hoje, graças a Deus, né? Então essa paz do cristão, ele vai como pacificador. Ou tem uma confusão em família, né? Entre irmãos, entre amigos, como é que eu vou chegar lá, né? É para apaziguar? É para levar a paz? Como é que eu sou conhecido? Aonde eu chego, aonde eu vou? Eu sou de confusão, de criar problemas, de criar dificuldade? Eu sou aquela pessoa que chega para conciliar, né? Perder para ganhar. Muita gente não quer perder. Não, né? Mas quantas vezes nós temos que perder para ganhar? Jesus perdeu, né? A sua vida, mas ganhou muitos, né? Para a glória do Senhor. Então, veja, essa paz, os pacificadores andam dessa forma. Veja mais aqui, olha, Romanos capítulo 14, um pouquinho mais na frente, diz aqui no verso 17, olha, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, coisas, não é, materiais, temporais, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Então, é isso que nós devemos levar, né? Diz aqui, olha, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz, né? As coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Veja mais aqui, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 e 11. Olha que Paulo diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, contendas, né, problemas. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós, né? Inimizades, problemas. Como é triste, né? Como é triste no meio de um grupo da igreja, né? No meio da música, das senhoras, da mocidade, do Peniel, aí que, vamos dizer aqui no nossos trabalhos, né? Ouvi que há problemas entre irmãos, entre irmãs, entre jovens. Dá tristeza, né? Nós somos pacificadores, né? Diz aqui a Bíblia, devemos estar unidos com o mesmo pensamento. Podemos ter opiniões diferentes, mas se é um propósito, senta, reúne, conversa, é o melhor. É o melhor para mim, para você não. É o melhor para Deus, né? Para o trabalho de Deus. Como vai mudar? Então tem que chegar alguém e ser um pacificador no meio da igreja, né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então vamos lá mais. A 1 Coríntios, no capítulo 6, diz aqui no verso 1, havia um problema também, né? Havia uma contenda, uma disputa aqui, uma demanda entre dois irmãos. Diz aqui, olha, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Irmãos, muitas vezes, uma disputa, não é? Entre até crentes e irmãos que levam para as barras dos tribunais. Aqui Paulo está dizendo que
É feio, né? Dois crentes, dois irmãos em Cristo, fizeram um negócio e um não cumpriu com o outro. É isso que é o caso, né? Um faltou com a palavra, um faltou, não chegaram a um acordo, mesmo que tenha problemas, né? Vai, é isso que ele está dizendo aqui, olha. Ou não sabeis, verso 2, que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, né, por vós, nós vamos ser juízes. Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Coisas, né? Muitas vezes é capricho meu, capricho nosso. É porque eu quero, se não for desse jeito, né? Aí cria uma confusão, uma contenda no meio da igreja, no meio dos trabalhos de Deus. Não sabeis que havemos de julgar até os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Olha, entretanto, vós tendes de julgar os negócios terrenos. Constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. E para a vergonha, né? Nossa, vergonha do povo de Deus. Digo, não há porventura, nem há um pacificador, né? Um sábio, um moderador, um embaixador entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante até os incrédulos? Se chacota, né? Olha aqueles dois ali, são crentes, são da igreja e tal, então maior disputa, né? Uma vergonha para o evangelho, uma vergonha para Deus, né? Diz aqui o Paulo, só o existir entre vós demandas, problemas, já é completa derrota para vós outros. Traz tristeza, né? Para o trabalho do Senhor. Por que não sofreis antes o dano, a injustiça, né? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto até aos próprios irmãos. Coisa triste, né? Irmãos, veja mais aqui, olha, Filipenses, né? Nós chegamos aqui, tem muitos versículos, viu? Mas eu vou tentar resumir. Filipenses capítulo 1, verso 27. Vivei, diz Paulo, acima de tudo, né? Tira todos os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que eu queria, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, eu posso ouvir no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e em nada estáis intimidados pelos adversários, viu? O diabo, o mundo e eu, a carne aqui. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça até de sofrer, de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Um homem lutador, né? Batalhador. Porque nessa igreja tinha contendas, tinha problemas. Então ele está dizendo, olha, no verso 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, né? Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo, facções, grupinhos, né? Panelinhas. Eu lembro que tinha a panelinha do futebol, né? Então, se não fizesse parte da panela, né? Será que na igreja tem as panelinhas, né? Se não fizer parte daquela panelinha, eu estou fora do esquema, eu sou cortado, né? Então, dentro da igreja, está aqui. Paulo diz, nada façais por partidarismo, facções ou vanglória, né?
achar que é melhor do que o outro irmão, do que a outra irmã, porque eu posso, porque, enfim. Mas veja, por humildade. A Bíblia diz que o humilde ele é exaltado, né? Mas o orgulhoso ele é, né, envergonhado. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes e resiste, né, ao orgulhoso. Veja, e não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um do que é dos outros. Irmãos, esse é sentimento, né? É sacrifício, é salvação. Lembra que Jesus disse: eu vos envio ao mundo como eu fui enviado, um pacificador, né? Vamos terminar esse assunto aqui, olha. Veja mais, Filipenses 4 e verso 2, está aqui o problema lá, ó. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Está vendo? Ele identifica aqui duas irmãs que estavam com problema, né? Pensando diferente, no meio do trabalho de Deus. Então Paulo diz, olha, façam a paz, né? Façam a conciliação. Veja mais, 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 24. 2 Timóteo 2, 24. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor, a serva do Senhor, não viva a contender. Sabe, irmãos, não estou falando dessa igreja, mas também está incluído as igrejas por aí, não é? Tem irmãos e irmãs, sabe, que é tudo, sabe, traz problema, cria confusão, em qualquer área que está, sabe, dificulta o trabalho de Deus, é difícil trabalhar com a pessoa, sabe, é difícil, né? Na igreja do Senhor, estou falando de um modo geral, sabe, diz aqui, olha, é necessário que o servo, a serva, não viva a contender, mas sim deva ser brando para com todos, né? Veja mais, apto para instruir, paciente, muita paciência, né? Disciplinando com mansidão os que se opõem. Vai ter oposição, problema, mas olha a instrução, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também ao retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo e tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Hebreus 12, 14, bem conhecido nosso, sempre eu cito, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, meus amados irmãos, isso serviu muito para mim, sabe, hoje, e durante a semana estudando essa parte, essa paz, sabe, que nós já temos, porque ela vem de Deus, né? A paz de comunhão, paz com Deus. O crente verdadeiro tem, o Filho de Deus tem. Essa paz, agora de Deus, que é posse, né? É pessoal. Eu tenho. E tenho que viver numa alegria constante, independente das situações, né? Sempre alegre, intimamente. Uma moderação conhecida por todos. Uma ansiedade controlada. E essa paz de proteção que vai guardar a tua mente, a minha e o nosso coração em Cristo Jesus. A paz de direção, que vai ser o juiz, né, o árbitro, na tomada das decisões da minha vida. Essa paz
que envolve o meu relacionamento com Deus. E agora, a paz do cristão, né? Do pacificador, do embaixador, que eu tenho que agora externar, levar, aonde eu for. A Bíblia diz, né? Jesus, vou terminar. Bem-aventurado, felizes os pacificadores, porque esses tal são os filhos de Deus. Que Deus nos ajude, sinceramente, a seguir. Sabe, eu vou terminar. Alguém pode pensar que é uma heresia, mas lá vai. Eu nasci no catolicismo romano, né? Desde pequeno, ensinado, colégio de padre, tudo. E na minha cidade, onde eu nasci, o padroeiro era o São Francisco de Assis, né? E tem uma oração que é atribuída a ele, e hoje eu entrou, sabe? Na minha meditação, canto, o Fagner já cantou, mas eu vou ler aqui essa oração e escute, né? Medite. Diz assim: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver mentira, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E amém. Não é maravilhosa? Está cheia de Bíblia aqui, né? Cheia de verdade. Que possa ser, né? Eu, um pacificador. Senhor e Mestre, faz de mim um instrumento da paz. Pai, muito obrigado, porque essa saudação de Paulo, a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os santos que vivem em Éfeso, que vivem em Filipos, que vivem em Manaus, que estão hoje à noite aqui, Pai. Muito obrigado, porque é fato, experimentamos essa graça, a maravilhosa graça, a multiforme graça manifestada na pessoa de Jesus, que nos deu a salvação, que nos dá a santificação, a proteção, enfim, e a nossa glorificação. E através dessa graça, Pai, veio a paz, também na pessoa de Jesus. Ele é o príncipe da paz, ele pagou o preço da paz, ele fez a paz com Deus. Hoje não mais inimigos, mas amigos de Deus, filhos de Deus, e temos essa paz de comunhão. Também, Pai, a paz de Deus, essa paz que possuímos, é posse. Também a paz de direção que nos dirige, que nos guia. Essa paz de proteção que nos protege a mente e nossos corações. Muito obrigado, Senhor. E somos também agora um instrumento de paz. Somos os pacificadores, a paz de pacificação, a paz do crente, do cristão. E que eu leve, Pai, essa paz, as palavras de paz, e que eu seja mesmo um instrumento da Tua paz. Nos ajuda, Senhor, muito obrigado por a Tua palavra,
que nos anima, nos alegra, também nos exorta, nos confronta, e precisamos sim, Senhor, muito de Ti. Como igreja do Senhor, precisamos dessa paz de conciliação no Teu trabalho, na Tua obra, no Teu serviço, para levarmos, Pai, e aonde eu chegar, eu chegue trazendo a paz, a moderação, a alegria. Ó Senhor, faz mesmo a cada um de nós um instrumento da Tua paz, de salvação. E a oração do Senhor, o Senhor possa responder na minha vida, que o Senhor pediu para não nos tirar do mundo, mas nos livrar do mal. Mas o Senhor nos enviou ao mundo, assim como o Senhor veio ao mundo, como um pacificador, um agente da paz, da verdadeira paz, a paz da salvação. Fica conosco, Senhor, leva-nos em paz, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.